Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi, por meio desse vídeo eu irei demonstrar a implementação do raciocínio baseado em casos, especialmente a implementação da etapa de recuperação, beleza? Eu implementei esse exemplo por meio do Excel, para não complicar muito. Mas vale ressaltar que eu irei ensinar vocês a usarem uma ferramenta de suporte ao RBC numa próxima aula, tá bom? Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui é a modelagem do caso, certo? O que está em verde são os atributos que descrevem o problema e o que está azul são os atributos que descrevem a solução. Vamos dar uma olhada nos atributos que descrevem o problema. Como está a temperatura do paciente? O paciente sente dor de cabeça? O corpo do paciente apresenta manchas? O corpo o paciente apresenta dores musculares? O paciente apresenta náuseas? O paciente tem congestão nasal? Beleza? São os atributos. Observe os valores. Normal alta, não sim, não sim, não sim, não sim, não sim. Né? Certo? Faixa de valores vai de 0 a 1. Peso dos atributos 5, 2, 1, 1. Vocês devem lembrar, né, que os pesos eles são importantes porque eles indicam a relevância dos atributos. E através dos pesos dos atributos é possível calcular a finalidade global. Beleza? Bom, agora vamos observar quais são os tipos dos valores dos atributos. Vamos pegar aqui o primeiro. Ó. Como está a temperatura do paciente? Normal ou alta? Observe então que nós temos aqui valores simbólicos. Valores simbólicos. Né? Do tipo ordenado. Normal, alta. Eu associei ao normal o valor numérico 0 e a alta 1. Certo? Vamos dar uma olhada agora no atributo o paciente sente dor de cabeça. O valor também é do tipo não é do tipo simbólico ordenado, que podem ser não, sim. E os valores numéricos que eu associei 0 e 1. Certo? E aí a gente observa que esse tipo de valor ele se repete para os demais atributos. E como eu já havia falado antes, eu associei os pesos. Então, o atributo que possui maior peso é o atributo como está a temperatura do paciente. Ó. Eu associei 5. O atributo o paciente sente dor de cabeça, o peso que eu associei foi 2. Beleza? Vamos dar uma olhada agora nos atributos que descrevem a solução. Quais são os atributos? Deixa eu corrigir aqui, é diagnóstico, né? Diagnóstico e tratamento. Diagnóstico pode ser dengue, malária, gripe. Tratamento, antigripal, reidratação oral, coquetel de fármacos. Ok? Beleza, então a gente viu através dessa página, né, dessa planilha, como o caso ele está modelado. Ok, agora vamos acessar a planilha 2. E na planilha 2 é possível observar uma base de casos. Aqui, ó. Essa base de casos, ela possui 4 casos armazenados. Certo? Vamos dar uma olhada aqui no primeiro caso, ó, caso 1. Caso 1, a temperatura do paciente está normal. Dor de cabeça, o paciente, sim, ele tem dor de cabeça. Manchas na pele, não. Dores musculares, sim.
Náuseas, não. Congestionamento nasal, sim. Qual foi o diagnóstico para esse paciente? Gripe. O tratamento empregado, antigripal e repouso. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no segundo caso. No segundo caso, armazenado na base de casos. Temperatura normal, dor de cabeça, sim. Manchas, sim. Dores musculares, sim. Náuseas, não. Congestionamento nasal, não. Qual foi o diagnóstico desse paciente? Dengue. Qual foi o tratamento empregado? Coquetel de fármacos e repouso. Ok? Coquetel de fármacos e repouso. Certo? Bora dar uma olhada no terceiro caso. Ó. A temperatura do paciente alta, dor de cabeça, sim. Manchas no corpo, não. Dores musculares, sim. Náuseas, sim. Congestionamento nasal, não. Qual foi o diagnóstico dele? Malária. Tratamento. Quinina. Tudo bem? Então, a gente percebeu, né, que essa base de casos ela possui 5 casos. Beleza. Bom, na sequência é possível observar um caso novo. Ou seja, um caso novo ele se refere a um novo paciente, certo? Que está apresentando os seguintes sintomas. Vamos observar então como esse caso novo, que é o caso 0, olha o índice dele aqui, ó, 0, né? Como está descrito o problema, como está descrito os sintomas do paciente. Então, esse paciente, a temperatura dele está normal, sim, ele sente dor de cabeça, ele não apresenta manchas na pele, ele não apresenta dores musculares, sim, ele apresenta náuseas, não, ele não apresenta congestionamento nasal. Qual o diagnóstico desse paciente? Qual é o tratamento desse paciente? Certo? Então, para obter o diagnóstico e o tratamento, vai ser necessário realizar o ciclo RBC. Certo? Nessa planilha, eu vou mostrar para vocês como é possível recuperar o caso mais similar, obter o caso mais similar. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro a gente vai calcular a similaridade entre o caso 0, ou seja, o caso que corresponde ao novo problema, com o caso 1, que está armazenado lá na base de casos. Então, a primeira coisa que deve ser feita, a primeira operação que deve ser feita é calcular a similaridade local, que é aquela similaridade que ela é obtida através dos valores dos atributos, certo? Então, observe, ó, que a similaridade local entre o caso 0 e o caso 1, correspondente ao atributo temperatura, foi igual a 1. Observe que ao selecionar aqui, ó, ao selecionar o valor obtido da similaridade, a gente observa aqui, ó, a fórmula, né, de similaridade que foi empregada. Ó. Foi empregada a distância de Manhattan. Beleza? E aí, vamos entender como essa similaridade local ela foi calculada. Bom, o valor do atributo temperatura do novo caso é normal. E o valor do atributo temperatura do caso 1 é normal. Certo? Então, o valor numérico que está associado a normal é 0, de acordo com a modelagem que foi feita. É 0. Está vendo aqui? 0, normal e alta. 0 para normal, 1 para alta. E aí, ao aplicar a fórmula, o valor de similaridade que foi obtido foi 1. Beleza? Bora agora calcular a similaridade local para o atributo dor de cabeça. Observem que o valor do atributo dor de cabeça do caso novo é sim, e o valor do atributo dor de cabeça do caso 1 também é sim. Certo? Sim e sim.
Bom, observe o valor obtido. O valor obtido foi zero. No entanto, tem um erro aqui, não é? Por quê? Porque o valor do atributo sim, que foi especificado na modelagem do caso, é 1, beleza? É 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar, né, para 1. E aí, agora sim, agora a gente obteve o valor correto, né, de similaridade, beleza? Bora dar uma olhada agora no cálculo da similaridade local para o atributo manchas. Observe o valor do atributo manchas correspondente ao caso zero, ao novo caso. Não. E observe o valor do atributo manchas correspondente ao caso 1. Também não. Aplicando o cálculo da similaridade, a gente viu aí, ó, que o resultado obtido foi 1. Confere. Está correto. Certo? Vamos dar uma olhada agora no cálculo da similaridade do atributo dores musculares. Observem que o valor do atributo dores musculares correspondente ao caso zero, ao novo caso, é não. E o valor do atributo dores musculares correspondentes ao caso 1 é sim. Observem o cálculo da similaridade sendo realizado. 1 para sim, 0 para não, né? Beleza? O valor de similaridade obtido foi 0. Certo? Vamos dar uma olhada agora no cálculo da similaridade do atributo náuseas. O valor do atributo náuseas no caso 0 é sim, e o valor do atributo náuseas para o caso 1 é não. Observe o valor de similaridade que foi obtido. Está estranho, né? Está errado. Vamos corrigir? Então, não é 0 e sim é 1, né? Certo? Então, não é 0 e sim é 1. O valor de similaridade obtido, 0. Certo? E, finalmente, vamos calcular a similaridade local do atributo congestionamento nasal. Do caso 0, o valor é não, e do caso 1 é 1. É sim. Aplicando o cálculo da similaridade, a gente observa, né, que também tem um errinho aqui, né? Eu vou corrigir. Sim é 1, não é 0. Então, sim é 1, não é 0. E o valor obtido foi 0. Beleza. Então, a gente calculou a similaridade local entre o caso 0 e o caso 1. E agora nós vamos calcular a similaridade global. Observe o valor obtido aqui, 0,66666. Eu vou selecionar essa célula e a gente consegue visualizar aqui, ó, justamente o cálculo da média ponderada, né? Tá aqui, ó. O cálculo da média ponderada que permite calcular a similaridade global. Beleza? Certo? Conforme eu ensinei vocês na aula, né? Então eu calculei se a gente calcular, né, a similaridade local e global do caso 0 correspondente ao caso 2, do caso 0 correspondente ao caso 3, do caso 0 correspondente ao caso 4, a gente obtém os valores de similaridade global, certo? E aí o caso mais similar vai ser o caso que possui o maior valor de similaridade global, certo? Então, se a gente observar aqui, vamos supor que o caso mais similar é o caso 4, porque o valor da similaridade global, aliás, não, é o caso 1, né? É o caso 1. Se a gente observar os valores de similaridade global, a gente vai observar, vai notar que
a similaridade global correspondente ao caso 0 e caso 1 foi 0,666, né? Que é maior do que a similaridade global entre o caso 0 e o caso 2, entre o caso 0 e o caso 3, entre o caso 0 e o caso 4. Beleza? Sendo assim, implementando a etapa de reutilização ou de adaptação, que visa reutilizar a solução do caso mais similar ao novo caso, certo? Nesse exemplo, então, a solução que seria reutilizada, né, seria gripe, antigripal e repouso. Então, o diagnóstico do paciente, gripe, e o tratamento, antigripal e repouso. Beleza? E aí, se essa solução, né, ou seja, esse diagnóstico e esse tratamento, se for validado como correto, né, esse novo caso ele poderá ser persistido e ele poderá fazer parte, né, da base de casos. Poderá ser um novo caso que fará parte da base de casos. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, eu apresentei para vocês uma implementação simples usando um Excel. Mas seria bem interessante implementar esse exemplo usando Python, né? Usando Python, por exemplo, usando uma linguagem de programação preferida, JavaScript, sei lá, uma linguagem que você se sente mais familiarizado. Vale ressaltar que eu também vou mostrar, eu vou ensinar, né, a usar uma outra ferramenta, tipo a Expert Cinta, de suporte a raciocínio baseado em casos. Inclusive, essa ferramenta ela fornece suporte para que nós possamos trabalhar usando as abordagens, essas abordagens que eu ensinei para calcular a similaridade local, né? Como função escada, taxonomia, tabela ou matriz de similaridade. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar essa planilha para que vocês possam estudar, né? Possam praticar. Seria interessante, de repente, adaptar essa planilha, até melhorar, né, essa planilha, de acordo com o exercício que vocês fizeram, né, relacionado a esse assunto. Ok, pessoal? Então, um forte abraço para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo.